Olá amigos, bem-vindo ao canal Mostarda Preta, e hoje eu trago para vocês o Mostarda Talk novo, o quadro do canal que procura levantar uma discussão descontraída, sem compromisso. E hoje eu quero falar do prazer de jogos ruins, ou pelo menos medíocres. Antes que vocês possam me acusar, sim, eu estou copiando o mesmo tópico do vídeo do Araújo do Caps Lock, na cara dura. Mas eu tenho alguns pontos e opiniões próprias que eu gostaria de adicionar. Pois então, no mundo existem vários jogos considerados ruins pela comunidade gamer, o que no mínimo geram controvérsias. Aquele tipo que, segundo a internet, você tem que simplesmente aceitar que é ruim ou medíocre, senão você vai sofrer a ira dela. Sonic 06, Final Fantasy 2, Shadow the Hedgehog, Final Fantasy X-2, Sonic Forces. Mano, por que todos os exemplos são Sonic e Final Fantasy? Que coisa ridícula. DMC, Devil May Cry e entre vários outros. Mas vez ou outra, aparecem certas pessoas, monges lendários, se divertindo com esses jogos, rindo deles, discutindo eles, até mesmo defendendo eles, mesmo sabendo que a ira da internet virá atrás deles. Por que essas pessoas existem? Que tipo de coisas elas pensam? Não é mais fácil simplesmente ter o seu gosto fabricado pela internet? Seguir seus consensos e ser socialmente aceito no mundo digital? Como elas se divertem com esses jogos ruins? Como é possível se divertir com jogos ruins? Perder seu tempo discutindo jogos ruins? É para essas perguntas para as quais hoje eu quero trazer as minhas conclusões. Primeiramente, vamos definir bem o nosso campo de estudo. O que é um jogo ruim? Um jogo ruim é um jogo que não é divertido, né? Certo, esse é um parâmetro comum e completamente válido para se ter na hora de considerar o que é um jogo ruim. É óbvio que vão existir pessoas que consideram um jogo ruim um jogo com o qual eles não se divertem, mas aqui no Mostarda Preta nós trabalhamos estritamente com o método científico. E ter isso como definição de jogo ruim faria nosso grupo amostral ser muito subjetivo. Será que nós podemos, por exemplo, dizer que Call of Duty é uma série de jogos ruins? Eu pessoalmente não me animo com nada da série porque pra mim ela é tudo o que o gênero shooter tem de mais saturado. Não, eu não conheço bem a franquia, mas em seus trailers e produtos de marketing ela nunca demonstrou nenhum diferencial pelo qual me interessasse. O pouco que eu joguei da franquia não foi nenhuma tortura, mas não achei nada excepcionalmente divertido também. Mas ainda assim é uma das franquias de game com o maior sucesso comercial que existe. Se eu não gosto de Call of Duty e todo mundo gosta, é porque todo mundo tem mau gosto e gosta de jogo ruim? Pera aí. Agora imagine, por exemplo, apresentar jogos da Atari para uma criança de hoje em dia. Eu vou ficar pasmo se a reação dela não for algo tipo: uou, mas que cocô. Mas pra quem jogou aquele negócio na época, era um negócio de outro mundo. Tinha gente que virava a tarde jogando esses jogos. A premissa de que jogos ruins são jogos que não divertem é muito vaga e não serve para esse tipo de discussão. Sabe de um jogo que não diverte? Red Dead Redemption 2, Bloodborne, The Last of Us, Halo. Muita gente considera esses jogos obras-primas, além de diversão garantida. Mas vai ter sempre aquele cara que não gostou. Se a gente partisse da premissa de que um jogo ruim é simplesmente um jogo que não diverte, essa discussão não passaria de uma punhetação do meu gosto pessoal. Então você vai partir da premissa de que jogos podem ser analisados de maneira objetiva, de maneira racional, de que jogos têm um valor definido e fixo independente do quanto eu goste deles ou deixe de gostar deles, e que esse valor é definido por parâmetros pré-definidos. Também não. Eu honestamente não compro esse discurso. Esse pessoal que joga os termos análise objetiva, ou objetivamente bom, objetivamente ruim, pra mim eles todos têm uma coleção de fedoras normal. Sim, jogos podem ser analisados de maneira racional, eu concordo com essa parte. Mas os parâmetros que nós usamos para definir esse valor racional são construções criadas por nós mesmos. É coisa da nossa própria cabeça. Claro, entre as pessoas existe um consenso do que é bom e o que é ruim, e a maioria dos artistas vão querer seguir esse consenso. Mas isso não quer dizer que coisas que não necessariamente seguem esses consensos sejam objetivamente, intrinsecamente, quintessencialmente ruins. Certo, se um jogo ruim não é nem objetivo nem subjetivo, então o que ele é? Aqui, meus amigos, nós trabalharemos com consensos e por sorte a nossa cara internet adora criar. Nós falaremos de jogos que a comunidade gamer geral consensualmente acha ruim. Sonic 06, Bubs, Final Fantasy 2, Shaq Fu, ou jogos que dentro de suas respectivas comunidades são controversos, como Dark Souls 2. Segundamente, eu gostaria de deixar claro que se divertir com jogos ruins não é necessariamente se divertir consumindo o jogo ruim em si, diretamente jogando ele.
e se interagindo com ele de algum modo. E terceiramente, nós vamos ignorar as partes que eu considero mais óbvias desse assunto, como é direito do cara gostar de jogo ruim, ou ele só gosta porque fez parte da infância dele, esse tipo de coisa. Certo, foram mais de 5 minutos de lenga-lenga e agora vamos ao que interessa. Razão 1 para gostar de jogos ruins: gostar de rir de um jogo ruim. Um belo dia eu fui jogar Resident Evil 6. Para de rir, eu sei que alguns de vocês estão rindo só de eu ter mencionado esse jogo. Eu sabia que o jogo ia ser ruim, mas eu e os meus amigos não tínhamos mais nada para fazer. Então a gente ligou o videogame nesse infame jogo da franquia Resident Evil. E pouco tardou pra gente perceber como, pelo menos a campanha do Leon, era um completo desastre. A maioria dos zumbis eram super fáceis de lidar e podiam ser completamente ignorados. A gente passou as primeiras sessões do jogo literalmente chutando e dando suplex em todos os zumbis que a gente achava na frente, porque o meu amigo que tava com o controle não sabia recarregar. Ao mesmo tempo que o jogo de modo geral parecia meio fácil, às vezes ele tinha uns espinhos de dificuldade ridículos, e os zumbis começavam a te agarrar do nada, mandando quick time events repentinos que faziam o Leon morrer de maneiras catastroficamente ridículas. Train's coming. Mas quer saber? Foi divertido, foi hilário. Como eu disse, a gente passou tudo com o Leon basicamente jogando capoeira, e foi engraçado desse jeito. Eu senti que a gente estava jogando o jogo de um modo que os desenvolvedores nem imaginavam quando eles estavam criando ele. Era como um speedrun, só que mais idiota e mais lento. Eu acho que esse é de longe o jeito mais comum de se divertir com jogos ruins. Abra uma aba nova no YouTube e pesquise Mineirinho Ultra Adventures, ou Granny, ou Baldi's Basics. É tão famoso que hoje em dia eles estão lançando jogos estrategicamente ruins, só para ganhar exposição. O que chega a ser meio paradoxal. Baldi, por exemplo, é um jogo terrível. Ele é muito ruim. Mas aí é que tá o lance. Ele é perturbadoramente ruim. E ele é um jogo de horror. E por ser ruim do jeito que ele causa exatamente o efeito que o gênero horror procura causar. E da ansiedade, da agonia. Então, Baldur's Basic é tão ruim que é bom? Sim, é tão ruim que é uma experiência fascinante. Assim como Resident Evil 6. Só que a falta de qualidade do jogo aumenta a imersão, no lugar de destruí-la completamente. Maldito Leon e seus golpes excepcionais de capoeira. Um dia você vai pagar por destruir a atmosfera de horror no jogo. Ok, segunda grande causa para gostar de um jogo ruim ou medíocre: apego por uma marca ou personagem. Amigos, chegou a hora deles, os jogos licenciados. Existe todo tipo de lixo licenciado que você possa imaginar em videogame. Desde completo lixo, tipo Cartoon Network Racing, Superman 64, Batman Beyond, e aquele jogo escroto do Power Rangers que o pessoal só conhece por causa do Free Fucking Game. Yeah! Há jogos ok, literalmente jogável, tipo J-Stars Victory Versus e Jump Force. Eu acho que quando o jogo é um completo lixo, tipo Superman 64, ninguém vai jogar por mais que a pessoa ame o Superman. Mas se o jogo é só medíocre, até que dá pra salvar. Os jogos crossover da Jump nunca foram exatamente criticamente aclamados. J-Stars Victory Versus ostenta vários 5 e 6, assim como Jump Force. Infelizmente há poucas análises na internet que para mim são acessíveis dos jogos da Jump, pois até onde eu saiba apenas Battle Station Dawn, J-Stars Victory Versus e Jump Force vieram pro ocidente. E pelo menos até o momento em que eu tô gravando isso eu não consigo pensar em nenhum exemplo mais fácil de usar, mas aguentem comigo. A maioria das reviews dizem que esses jogos têm poucos modos, falta de polimento e modo história decepcionante, mas as reviews positivas sempre apresentam os mesmos argumentos também. Você só vai gostar se for fã de Battle Shonen. Compre apenas se for fã hardcore de anime, mangá. Esse tipo de coisa. E eu entendo. É sempre legal ver os personagens que a gente gosta em mídias a qual eles não pertencem tradicionalmente. Mesmo que o produto no qual eles estejam seja meio bosta. Mas como fãs nós devemos ficar atentos para isso. Se dá pra fazer um jogo da Shonen Jump, dá pra fazer um jogo bom da Shonen Jump. Se contentar com um produto medíocre simplesmente porque um personagem que você gosta está lá, é uma armadilha. Eles estão simplesmente querendo te vender coisas sem o menor esforço.
Mas mesmo assim, muita gente cai compreensivelmente nessa armadilha. Mas se você é fã e procura ver o melhor possível da franquia que você gosta em outras mídias, não compre jogos medíocres. Não é apenas compre se você for fã. Não compre de jeito nenhum. Se você compra um produto da franquia que você gosta, mesmo sabendo que ele não é tão bom assim, você está ativamente sabotando ela. E é por isso que esse é o único tipo de diversão com jogos ruins que eu realmente não aprecio, pois ele apoia uma prática tóxica da indústria. A geração de jogos cujo custo de produção foi basicamente só o custo da licença do personagem, e no jogo em si o esforço é inexistente. Lembrando que eu não estou aqui necessariamente para falar não comprem Jump Force ou J-Stars Victory Versus. Não, meu ponto aqui não é esse. Se você acredita que esses jogos são produtos genuinamente bons, vai lá e compra. Só tome cuidado, porque às vezes nosso julgamento é nublado pelo êxtase de fã. E se você acha que é um jogo medíocre, não compre. Se você comprar, você está dando um feedback terrível para a empresa. Você está falando, olha, esse jogo é ruim, mas eu vou comprar ele do mesmo jeito. Outra coisa que gera diversão com jogos ruins é que às vezes o conceito deles é completamente fascinante. Só ocorre da execução não ser lá essas coisas. Jogos como Rule of Rose, que tem controles ruins e combate desastroso, mas uma história bizarramente macabra por trás. O Drake of the 99 Dragons, um jogo que praticamente grita a cultura pop dos anos 2000, com um gameplay que parece uma mistura de Matrix e Punisher, e que é terrível, mas às vezes, pessoalmente, me dá gosto de imaginar. E se esses jogos não fossem uma bosta? E se eles tivessem futuro? E se eles se tornassem uma franquia? Ambos têm conceitos interessantes que não são de se jogar fora. Outros jogos ruins são interessantes por causa do legado, da história deles. Street Fighter 1, Castlevania 2, são jogos terríveis. Street Fighter 1 tenta repetitivamente te matar das maneiras mais terríveis possíveis. O controle é duro e não tem margem de erro, o que significa que soltar um Hadouken ou Shoryuken é um inferno. E Castlevania 2... boa sorte tentando saber o que fazer com Castlevania 2. Mas hey, sem Street Fighter 1, nós jamais teríamos Street Fighter 3 Third Strike, considerado por muitos membros da comunidade dos jogos de luta como o melhor jogo de luta de todos os tempos. Sem Castlevania 2, o destino da franquia Castlevania poderia ser completamente diferente, e nós nunca teríamos Castlevania Symphony of the Night. Viajando um pouco mais, talvez sem adaptações terríveis, de livros por exemplo, como o jogo de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, talvez não teríamos The Witcher. A história dos videogames no geral é feita de videogames bons e de videogames ruins, e às vezes dessa perspectiva histórica, analisar jogos ruins pode ser tão fascinante quanto analisar jogos bons. Mas se jogos ruins com conceitos interessantes que entraram pra história são bons, sabe o que também é legal? O completo oposto. Jogos com ideias tão bizarras ou sem vergonha que te fazem coçar a cabeça. Shaq Fu, Hong Kong 97, The Simpsons Wrestling, Soda Drinking Simulator, Pikachu com C, Sonic 4 do Super Nintendo, Sextris. Todos esses jogos me geram uma única pergunta na cabeça. Por quê? E é por isso que eles são uns ótimos lembretes. Sim, videogames são produtos, videogames são negócios altamente rentáveis, mas também videogames são arte, e arte tem o direito de ser ruim, além de não precisar de nenhuma justificativa para existir. Não, eu não estou falando que Barbie Explorer é uma obra de arte, muito menos que quem quer que tenha feito Barbie Explorer tenha dito, ei, vamos fazer um jogo da Barbie porque sim. Não, esses caras queriam uma grana rápida. Mas esse tipo de jogo acaba intencionalmente ou não sendo uma celebração à variedade ridícula que os videogames podem ter. O criador de Hong Kong 97, por exemplo, disse em um artigo que ele queria na época fazer o pior jogo possível. Ele disse que não gostava dos jogos da Nintendo, para ele eram todos iguais. E ele também não gostava de como você tinha que ser rico só para publicar o seu jogo no console deles. Então ele foi lá, criou um jogo bosta, algumas centenas de cópias desse jogo bosta, e distribuiu ele de maneira ilegal, só como um modo de zombar da Nintendo. Ele não ganhou nada com isso, além de provavelmente um pouco de grana. Ele não afetou a Nintendo de modo algum, mas ele também não tava nem aí. Ele só tava puto e queria fazer um jogo bosta. Ele não precisou de mais razão do que isso. Tem também o Corredor das Almas Torturadas, que praticamente não se configura como um jogo, mas ele vinha escondido no Excel 95 como uma espécie de meme e de créditos do programa. E pra mim é sinceramente incrível que possam existir videogames por razões arbitrárias como essa. E às vezes um jogo é simplesmente um charme no qual poucos dão valor,
Eu me lembro que todo mundo acha que Battletoads e Battle Mechanics era um jogo meio broxante, pois ele não seguia o estilo beat'em up do Battletoads original, e cada fase tinha um gameplay diferente. Mas toda vez que eu vejo alguém jogar esse jogo, eles dizem: não, agora vamos passar, agora vamos zerar esse jogo. E eles acabam só batendo um no outro, porque é honestamente uma das coisas mais divertidas que dá pra fazer nesse jogo. Ou Bubsy, um jogo com um level design terrível e completamente injusto, mas cheio de animações de morte. E o meu eu criança queria ver todas, até porque jogar esse jogo normalmente é um... Enfim, existem muitas perspectivas pelas quais você pode encontrar valor em jogos que não necessariamente são bons. E se a gente ficasse aqui discutindo todas, o vídeo seria gigante. Eu garanto isso a vocês. Mas eu espero que eu possa ter mudado um pouco a perspectiva de alguns de vocês sobre jogos ruins. Sim, eu sei, jogos custam dinheiro. Jogos ruins custam dinheiro. Dinheiro que você poderia estar gastando num jogo bom. E jogos demandam tempo. Jogos ruins demandam tempo. Tempo que você poderia estar gastando num jogo bom. Mas eu não estou dizendo que você deveria ir lá e jogar jogos ruins. Eu estou dizendo para não se importar com um pouco de exposição a eles. Pois caso contrário você pode estar perdendo uma experiência possivelmente enriquecedora. Jogar os jogos não é o único meio de exposição que nós podemos ter para eles. Nós podemos ver reviews, vídeos no YouTube, discussões em fóruns. E se você quiser jogar um jogo ruim, você pode economizar comprando usado, ou até mesmo pirata. Não se esqueçam, celebrar videogames ruins, antes de mais nada, é celebrar videogames. E é isso que nós jogadores fazemos. Bem, eu acho que já falei o que tinha que falar. Hoje vai ficando por aqui e até a próxima. Bem, eu acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui mesmo. Quem é você? Você sabe muito bem quem eu sou. Diz aos Cerberus Final Fantasy VII? Mas o que você está fazendo na minha casa? Sim, precisamente. Eu vim fazer você me jogar. Bispo do canal Mostarda Preta. Eu sei que Final Fantasy é uma das suas franquias de jogos favoritas. E que você adora jogar os jogos ruins de suas franquias favoritas. Só para conhecê-los melhor. Eu vim fazer você perder tempo. 27 horas, precisamente. Me jogando. Quando você poderia estar jogando jogos bons. Não! Me joga! Não! Me joga! Não, eu irei lutar! Para trás, seja Cerberus Final Fantasy VII. Um dia eu irei jogá-lo, mas eu tenho muitos jogos bons para ter Final Fantasy para jogar antes. Não, você vai jogar agora! Até a próxima, Kid. Eu ainda tenho muitos jogos bons antes de jogar você.